Muito boa tarde, professor, né? Maurício Melo Menezes. Será que eu posso chamar assim de professor também? Que o senhor faz parte de uma universidade da Mackenzie, é isso? Boa tarde. É isso, boa tarde. É uma alegria muito grande poder estar com vocês no estado que tem o nome do homenageado do livro, que é o Marechal Rondon. Então é uma alegria muito grande estar aqui. Nós estávamos aqui falando sobre o seu currículo. São muitas funções que o senhor exerceu e exerce também aqui para a cultura do país, não só aqui para o nosso estado. E o senhor escreveu esse livro, Rondon, o Marechal da Paz. Como é que, eu gostaria que o senhor falasse também um pouco, que o senhor fez parte ou faz parte do Conselho Deliberativo e Universitário da Universidade Mackenzie. Como é que foi essa ideia de homenagear Marechal Rondon aqui do nosso estado de Rondônia? Quando eu fui fazer minhas graduações, eu fui para a Universidade Federal de Mato Grosso e lá eu conheci uma moça que o pai dela fez parte da última expedição de Rondon. E logo após a morte de Rondon, o meu sogro criou a Associação dos Amigos de Rondon. E aí eu escutei histórias o tempo todo e com isso eu também me apaixonei pela história desse brasileiro que talvez nós podemos classificar como um dos 3 brasileiros mais ilustres, mais significantes da história do Brasil, que é o Marechal Rondon. E aí eu me senti inspirado de escrever esse livro contando a vida, as obras e os princípios e valores que esse baita brasileiro tem. E tem muitas curiosidades, eu estava olhando aqui, ele falava 4 línguas europeias, mais 6 indígenas, tem muitas curiosidades aqui nesse livro. Tem muitas curiosidades, aqui não vai dar para falar tudo, mas amanhã, lá no shopping Porto Velho, no Cicobi, às 17 horas, eu vou contar histórias fantásticas. O senhor vai fazer uma palestra, então, sobre a história. Eu vou contar essa história porque um menino que nasceu na região mais pobre, uma das regiões mais pobres do Brasil, que era o Pantanal naquela época, não tinha turismo, tornou um engenheiro militar, fez matemática, fez ciências físicas e naturais e aprendeu, igual você disse, os 4 idiomas europeus, que foi o inglês, o espanhol, o francês e o alemão, e mais as 6 línguas indígenas. Então nós vamos contar isso com alegria, com um brilho nos olhos, vou colocar Rondon na primeira pessoa. Então amanhã nós vamos ter esse prazer de poder contar essas histórias espetaculares do Marechal da Paz, desse baita brasileiro que é o Marechal Rondon. A gente tem que falar que muitas histórias existem, muitas histórias são contadas, mas é curioso o fato de que aqui, nesse registro, dentro das suas pesquisas, Marechal nunca matou nenhum índio. Isso talvez é o item mais significativo da vida dele para o Brasil e para o mundo. Porque nas suas mãos não tem acusação de nenhuma morte. Ele não permitia isso. Era um líder que sabia negociar com os índios de todos. Ele uniu o Rio de Janeiro até Roraima, passando por Rondônia, enfrentando índios hostis, igual foi os Inhambiquaras, e sem ter matado ninguém. Tanto isso que 3 instituições internacionais indicaram Rondon para Prêmio Nobel da Paz, em 1952, 57 e lá em 25. E assim, 25 foi Albert Einstein, o físico famoso. Isso aí eu vou contar amanhã. Vou deixar o gostinho para ser contado. Mas ele, sem dúvida, ele entrou para a história. E o próprio presidente norte-americano que fez aquela grande expedição com ele, Roosevelt, citou que Rondon tinha um tamanho conhecimento que poderia ser
por ele ser considerado como um sábio. Alguns perguntaram se Rondon fazia parte do Evangelho, outros perguntaram se Rondon era seguidor de Gandhi, exatamente por causa dos índios, não ter matado nenhum índio e ter a postura dele. Então isto é importante, e no livro traz esses relatos e eu ilustro com selos postais, que é uma coisa também diferente. Por quê? São mais de 200 selos. Eu conto a história de Einstein com o Rondon. E aí eu ilustro com o selo postal do Einstein. E assim eu vou contando o livro. Então o livro em uma página tem a história e na outra tem os selos postais. Por isso ele é um trabalho inédito no mundo. Maurício Melo Menezes, escritor e também engenheiro, tem um currículo invejável, aí uma história para contar de Rondon. E eu gostaria que o senhor fizesse as considerações de o que tanto mais de importante que a gente poderia falar bem rápido aqui sobre Rondon e também já chamar para o seu evento. É amanhã, não é isso? É amanhã lá no Espaço Cicobi, às 17 horas, no Porto Velho Shopping. Rondon, o que eu vejo de muito importante na vida de Rondon, além das linhas telegráficas que ele uniu o Brasil, que naquela época, em 1903, nós tínhamos anexado o Acre, então estrategicamente havia um medo de nós perdermos para algum país a Amazônia, Rondônia, o Amazonas, e o Acre, Roraima, e ele então fez as linhas telegráficas. Foi a pessoa que mais andou a pé na história do Brasil, 40 mil quilômetros a pé. Outra coisa, ele era um tamanho cientista que catalogou com a sua equipe mais de 8 mil trabalhos que foram publicados sobre Rondon, uma coisa incrível. O museu que queimou no Rio de Janeiro, 80% do museu era o trabalho de Rondon. No Museu de História Natural de Nova York, tem uma ala imensa sobre o trabalho da Amazônia Rondon, quando ele fez com o presidente Roosevelt. Então, Rondon, além de fazer as linhas telegráficas, ele demarcou o Brasil. Dos 8.500 quilômetros quadrados que nós temos, é tido com 500 quilômetros quadrados foram anexados com o trabalho que ele fez na demarcação das divisas do Brasil. Demarcações que nunca teve uma demanda. Foram coisas... Então, Rondon transcendeu um homem público, transcendeu um ser humano que tinha o amor, a ordem e o progresso como os principais valores dele. Por isso que ele nunca matou nenhum índio e por isso ele nunca deixou que ninguém matasse. Então, Rondon transcendeu como um ser humano. Por isso que ele foi homenageado no mundo, por vários países, reconhecido, e por isso que nós estamos aqui hoje falando de Rondon, através do livro O Marechal da Paz, porque ele ganhou o título de marechal. Marechal era um título para um general que ia à guerra. Quando ele voltava, ele ganhava o título. E Rondon não foi à guerra. E o Congresso Brasileiro, em 1955, por unanimidade, todos os senadores e deputados, por unanimidade, votaram dando o título honorífico para ele de marechal. Por isso que ele é um marechal que não foi à guerra, por isso que merece ser Rondon Marechal da Paz. Eu quero agradecer imensamente a sua estadia aqui em Porto Velho para contar essa história que faz parte do nosso estado aqui, né, a prerrogativa do nosso estado, Rondônia, Rondon. Muito obrigada pela sua contribuição, né? As portas estão abertas aqui e a gente realmente fica com mais vontade de ouvir a história do Marechal da Paz. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês e a TV e toda a família aqui da Band.